Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Olá, muito boa tarde. Está começando mais um programa Fala Vereador, aqui pela rádio Araras FM 107,7. Hoje, sexta-feira, 27 de outubro de 2017. E o programa Fala Vereador de hoje recebe o vice-presidente da Câmara Municipal de Araras, excelentíssimo senhor Carlos Alberto Jacovetti, do Rede Sustentabilidade, e além de vice-presidente da Câmara diretora, é um dos vereadores mais atuantes, né? E faz parte da Comissão de Finanças e Orçamentos da Casa, junto com o do Segurança e também o Baiano da Farmácia. Aliás, Jacovetti, prazer tê-lo aqui no programa Fala Vereador desta sexta-feira. Para começar, na quarta-feira teve um evento, né, na Câmara Municipal de Araras sobre a LOA, né, Lei Orgânica do Município de Araras, que estima receita e fixa despesa para o exercício de 2018. Foi uma reunião satisfatória, aliás, o orçamento, né, segundo consta, o projeto enviado pelo Executivo Municipal é de 529 milhões de reais para 2018. Desse montante, pelo menos 15% tem que ser investido na saúde e 25% na educação. É isso, Jacovetti? Boa tarde. Boa tarde, Nilcinho Zanqueta, nosso parceiro lá na Câmara, nosso diretor de comunicação. Um grande abraço ao Rafael, que acabou de ter aí um menininho, né, Rafael? Menina, qual que é o nome dela? A Rebeca. Então, aí um abraço para você, que é pai de primeira viagem, marinheiro de primeira viagem. Um grande abraço para a Rebeca e para sua esposa. E também um grande abraço para você, para o senhor, para a senhora que está aí em casa, você que está no trabalho, você que está na hora do almoço, que está dirigindo o seu carro. É sempre uma alegria estar com vocês. E a Débora que... que hoje está locutora, toma conta da rádio, faz de tudo aqui, né? A Débora é a bombril aqui da rádio. Faz grande tudo. Abraço para você. Bem, muito bem. Com relação à LOA que você disse, a Lei Orçamentária de Araras. A gente fez essa audiência na quarta-feira. Na verdade, então, vamos falar um pouquinho rapidamente, mas tentar explicar, Silvinho. Nós mesmos, todos nós vereadores, temos um entendimento que essa audiência, para os próximos anos, a gente deva fazer uma mudança no regimento interno da Câmara, que primeiro diz o seguinte lá, que a Câmara poderá, então não é uma obrigação. Segundo, que quando a gente faz audiência depois do período de se fazer as emendas através dos vereadores, que consultam a população, fica assim meio botar o carro na frente dos bois, né, ou o boi atrás do carro. Então nós temos que mudar para que no próximo ano essa audiência ela seja anterior justamente à audiência pública. Porque daí o vereador, que ele já tem a prerrogativa de fazer emendas, ele poderá ouvir um pouco melhor a população. Mas são audiências importantes porque demonstram justamente aonde cada recurso será empregado pelo Executivo Municipal. E como você bem o disse, não tem muito milagre, Nilcinho. Por quê? E para o senhor e a senhora que me ouvem aí. É obrigatório justamente da arrecadação o município empregar no mínimo 25%, com a educação, e Araras está um pouquinho acima dos 25%. E no mínimo 15% com a saúde. Ocorre que Araras já está batendo aí acima de 29%. Então o que acontece? A gente tem consciência que a saúde ela poderia estar melhor. A saúde, é até importante dizer, né, no próprio sistema SUS, é um sistema compartilhado entre o município, o Estado e a União. E a União nem sempre ela consegue repassar adequadamente para a própria Santa Casa, e isso é muito ruim, né? Então, a gente tem casos lá de pessoas que estão na fila desde 2014, 2015, aguardando uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de ombro. Mas voltando para o LOA, né? que é justamente dessa audiência. O prefeito, ele hoje... ele encaminha justamente essa planilha, né, a largura de uma lista telefônica, onde cada real que vai ser empregado está contemplado ali. E o vereador, ele pode fazer a chamada emenda, onde, vou dar um exemplo para você. Então lá o prefeito, numa determinada secretaria, ele está considerando que ele vai investir lá, por exemplo, R$200 mil
para fazer manutenção nas creches. O vereador ele pode verificar que, por exemplo, que desse 200 mil, o prefeito, na verdade, ele vai precisar usar 150 mil apenas. Então, estou dando um exemplo. Então, ele pode sugerir, com uma emenda, através de uma emenda, que os outros 50 mil possa ser usado dentro daquela mesma secretaria para fazer, por exemplo, em vez de uma reforma de uma creche, por exemplo, comprar um ônibus escolar, tá? Para dar uma referência. O que o vereador não pode fazer? Então, vamos dizer, o prefeito tem uma determinada verba que é para o custeio de se pagar os salários dos servidores e a manutenção de uma determinada seção da prefeitura. Aquilo já está comprometido. Então, o vereador não pode simplesmente pegar parte daquele valor e alocar para qualquer outra coisa. Isso ele não pode, em hipótese alguma. E dizer aqui uma coisa muito interessante, preocupante também. Araras está investindo praticamente o dobro do que a lei determina com a saúde. E a gente não está plenamente satisfeito com como está a nossa saúde. Isso já vem de uma longa data. Então, o que acontece, Nilcinho? É necessário que o prefeito ele corte verbas de outras secretarias para que a saúde possa ter esse implemento, né? Porque o prefeito ele não tem uma máquina de produzir dinheiro. Então, tudo tem o seu limite. Então, é um trabalho que a Câmara, o Executivo e a sociedade como um todo tem que fazer. Por quê? Hoje, você vê, diferentemente do que era quando a gente era jovem, você vê hoje criança com depressão, você vê hoje criança com síndrome de pânico. A criança obesa era um que tinha lá na escola, ou um na classe. Hoje você tem um número muito grande de crianças obesas. Então, o que acontece? Isso vai tudo parar lá onde? Na saúde pública. Outro fenômeno que está acontecendo, como muita gente perdeu o emprego. Muita gente hoje está recebendo menos do que recebia, porque as empresas não conseguem mais fazer hora extra, não conseguem dar prêmio. As pessoas estão saindo de convênios particulares e migrando também para a rede pública. Outro fenômeno, hoje as pessoas estão com o pavio curto. Então você vê muita gente, né, inclusive com mais ou menos idade, com doenças, com pressão alta, com depressão e etc. E isso vai tudo parar na saúde pública. Então é um momento que requer uma grande atenção dos dirigentes municipais, né, públicos, né, de todas as cidades, de todo o país, para que achemos soluções para que haja esse equilíbrio, onde a saúde possa ser bem atendida e as outras secretarias também. Então, acho que em linhas gerais, né, a LOA ela dá essa possibilidade para que haja esse entendimento de onde serão os gastos e eventuais remanejamentos. E o senhor citou aí, enumerou, né, algumas situações, né, inclusive a gente tem que incluir aqui a questão do trânsito, né? Há muitos acidentes de trânsito, por exemplo, que acabam encarecendo também a questão da saúde, né? Os investimentos da saúde. Se você andar pela cidade, né, eu acho que praticamente todo mundo que está me ouvindo aí anda pela cidade, né, principalmente nos horários de pico, mas o que a gente tem visto aí de uma parcela grande dos nossos motoristas é uma insanidade. E nós temos número de acidentes, inclusive essa semana me parece que teve mais um. Faleceu um menino de 19 anos. De moto, né? E aliás, a gente tem que fazer um alerta aqui aos motociclistas, porque tá demais. Muitas vezes eles exageram na velocidade e precisa ter um cuidado especial. Velocidade, ultrapassagem pela direita, pela esquerda, pelo centro, você está parado na faixa, o cara vem... Imprudência no trânsito. Está demais. Agora, isso eu acho que a administração aí vai ter que rever, vai ter que voltar a ter os radares móveis por toda a cidade, porque o sujeito sabe que não tem radar, então se a placa ali está 40, ele vai andar 70, 80. E ele vai perdendo a referência. E aí o trânsito acaba acontecendo na seguinte situação. Aí as pessoas que respeitam a velocidade acabam sendo até criticadas, porque você não está correndo, você está devagar. Então é uma coisa muito complicada, e eu acho que nós temos aí que ficar unidos para que isso volte a diminuir radicalmente a questão dos acidentes. Por quê, Nilson? Eu disse aqui na primeira vez que eu tive no rádio, aqui com você, inclusive. Veja o que acontece. Você teve um problema lá de uma pressão alta, algum problema. Aí a ambulância
deveria ir lá atender você na hora. Muitas vezes a ambulância está lá num setor atendendo um acidentado que poderia não ter causado aquele acidente ou não ter sofrido aquele acidente se ele estivesse respeitando os limites de velocidade e todas as demais regras de trânsito. Mas, no entanto, você acaba tendo um atendimento precário ou ruim porque a ambulância precisou ir para outro lado. E como você bem o disse, há um custo enorme com os acidentes e acaba às vezes faltando para comprar o remédio ou o esparadrapo lá. Então esse assunto tem que ser repensado pela nossa administração, porque está na hora de voltar aí a alguma coisa do que era aí nos anos anteriores, viu? Não tem dúvida disso. Muito bem, estamos conversando com o senhor Carlos Alberto Jacovetti, vereador pelo Rede Sustentabilidade, vereador atuante da Câmara Municipal de Araras. Agora são 12h12, estamos ao vivo aqui na Rádio Araras FM. E eu queria até dizer que estamos com o WhatsApp aqui do programa, 997275688, 997275688. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão ao vereador Jacovetti, pode mandar mensagem no 997275688. Jacovetti, e o projeto de devolução de dinheiro de autoria do senhor? Aliás, muito bem elaborado o projeto. Que depois outros vereadores acabaram assinando também o projeto, mas que tem dado um resultado satisfatório. Conversando aqui no último programa, aqui na Araras FM mesmo, com o presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho, a informação é que mais de 1 milhão esse valor já foi devolvido à Prefeitura, inclusive para a compra do equipamento importante para o hospital, é isso? Perfeitamente. Você tem essa informação, né? Sem dúvida, Silvinho. Nilcinho, sempre chamo você de não, Silvinho, não né? Problema. Mas assim mesmo, eu já a gente já está ficando, nós estamos ficando meio familiarizado com isso daí. Estou ficando meio gaga, a gente brinca. O caso é o seguinte, quando eu idealizei esse projeto, inclusive há 9 anos atrás, não houve um entendimento na época, né, da própria sociedade, dos próprios vereadores, que esse dinheiro ele deveria sair da Câmara, deveria voltar para o Executivo. Havia um entendimento que ele tinha que ficar lá simplesmente. Quando eu entrei com o projeto novamente, logo no começo desse ano, na nossa legislatura, havia um entendimento também de uma parcela maior da Câmara, dos próprios vereadores, que esse dinheiro tinha que ficar à disposição da Câmara. Mas um dia eu fui muito claro, eu falei, puxa vida, pessoal, aqui na Câmara nós temos ar-condicionado, não falta manutenção disso, nós temos motoristas à disposição para o que precisar. Temos 5 ou 6 carros, eu nem sei direito que eu nunca usei um carro da Câmara, tá? Não acho errado que os vereadores usem, não. Cada um tem uma maneira aí de fazer. Não falta lá servidores para trabalhar. Nós temos tudo, do bom e do melhor. Uma estrutura fantástica. Uma estrutura muito boa. E por que esse dinheiro não gasto ficar lá à disposição da Câmara? Só um parênteses nisso, vale dizer que a estrutura da Câmara vem muito em razão dos 6% que a Prefeitura repassa muito bem à dito. Câmara, né? Que Exato. acho que para o ano que vem já está previsto 6 milhões. 6 milhões alguma coisa. Então, o que acontece? É parecido com esse ano a previsão. Pode, né, por lei, uma Câmara Municipal, né, gastar até 6% da arrecadação. Mas a Câmara de Araras, ela é muito interessante nesse aspecto. Ela gasta em torno de 2%, 1,5%. Então, se você comparar com várias câmaras por aí, comparando, vamos dizer assim, com o orçamento e com o próprio número de habitantes, Araras realmente é uma das câmaras que menos gasta. Isso é muito bom. O nosso presidente, o senhor Pedro Eliseu Sobrinho, fez esse ano uma austeridade realmente invejável, de tirar o chapéu, dentro dessa nova realidade do país. E o que o senhor compactua muito com isso, né? Aliás, Sem vi dúvida. já o senhor conversando muitas vezes com o senhor Pedro em relação a essa economia na Câmara Municipal, determinação mesmo de algumas coisas do senhor lá na Câmara. Sem Quer dúvida. dizer, uma dobradinha, presidente e vice-presidente, que deu certo ali nessa economia ali Deu na certo. Câmara, né? A gente tinha que fazer, inclusive, agora recente, né? Foi feito ontem, inclusive, rampas de mobilidade Sim. ali dentro do plenário. E havia um orçamento já, acho que de alguns anos atrás, para ser feito isso. Então, quando o seu Pedro me apresentou, eu falei, olha, seu Pedro, eu acho que dá para a gente fazer isso aí com bem menos valor. E a gente acabou fazendo, que ficou muito bom se vocês forem lá, reaproveitando materiais, fazendo
economia, mas resolvendo o problema. E a gente economizou lá, acho que 80% de um orçamento preliminar. Que não que esse orçamento estava errado, mas era uma concepção diferente de como seria essa estrutura, que a gente fez de uma outra maneira, que resolveu e está lá uma economia. E outro aspecto... E teve evento hoje de manhã lá, inclusive... precisava exatamente isso. Do Condef, que foi espetacular. Os deficientes, né, que utilizaram ali da rampa... Aprovaram, ficaram satisfeitíssimos. Inclusive pediram para parabenizá-lo, o senhor Jacovetti, o presidente da Câmara, a própria Nete Monteiro dos Santos Casagrande, que também havia recentemente solicitado essa melhoria. Enfim, eles adoraram e foi um grande evento hoje pela manhã lá na Câmara. Sem dúvida. A gente também tinha já um projeto já feito anteriormente, onde para se fazer toda a troca da instalação elétrica da Câmara, se gastaria cerca de 1.200.000. E veja o que acontece até. Nós tivemos aí, acho que 1 ano atrás, 2 anos, eu não me lembro exatamente, que até alguma seção da Câmara precisou ser transferida, porque dava muito problema a instalação elétrica. Mas aí o seu Pedro também me apresentou, nós estudamos, conversamos, e com cerca de R$80.000, nós estamos fazendo lá toda a mudança, inclusive a parte de para-raios, que é necessário por causa da questão da segurança, e outras modificações internas, que está resolvendo. Já visto que nunca parou nenhuma sessão, de uma maneira também que de acordo com o que é possível, né? A gente não tem torneira, a gente tem conta-gotas, e dentro do que é o conta-gotas nós estamos tentando resolver as diversas situações, Nilson. Porque se imagina, né, para quem está em casa, né, Jacovetti, nos ouvindo, é bom que entenda que o dinheiro que tem na Câmara Municipal para ser investido é o mesmo dinheiro que, de repente, a família tem em casa, que a dona de casa tem em casa, que o pai de família tem em casa. Ele tem que se organizar para saber o que ele pode gastar, o que ele não pode gastar e o que ele pode economizar. Isso aí. É igual... E a Câmara é a mesma coisa. Você vê, o senhor acabou de falar de um projeto de R$1.200.000 para fazer uma reforma de manutenção lá na Câmara Municipal de eletricidade. E me parece que o senhor está dizendo que com R$80.000 é possível adequar a situação. Sim, nós já estamos fazendo. Olha o tanto de economia. Conseguimos, né? E esse dinheiro é devolvido à prefeitura. Isso. Que, inclusive, foi muito benéfico recentemente para o hospital, que o senhor me deu a informação, inclusive, recentemente. Exato. No caso do hospital, eu estava falando, eu acabei desviando um pouco, né, para o senhor, para a senhora que está me ouvindo aí em casa. O que acontece? Quando eu entrei com esse projeto, eu me motivei porque quando eu ainda era vice-prefeito, eu tinha um problema assim, muito recorrente e muito preocupante. Por exemplo, o município atendia a pessoa lá no bairro A, B ou C e ficava comprovado que essa pessoa precisava fazer uma determinada cirurgia. Ele aprovava e autorizava. Aí o munícipe ia até o hospital dizia que estava em ordem para ser feita a cirurgia, porém o médico ele acabava se recusando a fazer a cirurgia. Puxa vida, mas que coisa estranha. O que acontece? Por exemplo, uma cirurgia de joelho, você tem hoje equipamentos modernos que fazem isso, que é a chamada artroscopia, vamos dizer assim, para ficar fácil para o entendimento. Acontece que o SUS ele autoriza aquela cirurgia antiga, onde você tem que fazer um corte enorme no joelho da pessoa. Então a recuperação é mais lenta, o sofrimento da pessoa é maior, a possibilidade de infecção hospitalar é maior. Então o médico também tem a razão dele. Mas aí o que acontece? O médico tem a razão dele, o SUS tem um limitador de valor e o tipo de cirurgia, e no meio do caminho fica o nosso munícipe. E essa luta a gente tem aí travado, né, diuturnamente, para ver se melhora. E esse projeto meu foi motivado justamente por isso, para que a prefeitura pudesse ela ajudar nessas cirurgias. Ocorre que no meio do caminho, o tomógrafo do Hospital São Luís, estourou, quebrou, queimou, não sei como que é o nome técnico, mas parou de funcionar. Então o hospital precisava contratar, então começou a ser muito, muito grave isso. E aí o prefeito Pedrinho Eliseu, atendendo a um pedido justamente do provedor do Hospital São Luís, ele fez esse aporte de R$800.000 e está lá, já começou a funcionar há poucos dias o tomógrafo.
Então, aí, vamos dizer assim, dando uma alegria muito grande, né, para o vereador Jacovete e para todos os demais vereadores da Câmara, que depois de um trabalho intenso, entenderam que R$ 1 lá na mão do Executivo, usando em benefício do povo como um todo, seria muito melhor do que ficar parado à disposição da Câmara Municipal. Então, eu acho que esse é um projeto que tem um mérito do Pedrinho Eliseu, que aceitou quando eu fiz a indicação para que fosse para a saúde, e ele acabou completando de uma maneira assim que me deixou extremamente feliz, aonde ele disse: ó, Jacovete, aprove esse projeto lá, que eu vou usar 100% do dinheiro que voltar, metade para a saúde, metade em ações da promoção social. E eu sei que, historicamente, Nilson, os prefeitos usam esse dinheiro no final do ano, inclusive para fechar algumas contas. Mas o prefeito Pedrinho foi sensível à necessidade e usou esse dinheiro para o Hospital São Luís, que não é obrigação do município. Ele fez algo além do que seria a parte obrigatória diante da lei de responsabilidade. Ele foi realmente muito, como já disse, sensível e atendeu à reivindicação de todos nós vereadores. E para isso eu saúdo novamente o nosso prefeito Pedrinho Eliseu. Muito bem, parabéns ao senhor pela proposta, né, pelo projeto aprovado, e também para o Pedrinho Eliseu, que vem fazendo realmente uma administração voltada para a população ararense, tanto que teve a compra do tomógrafo com esse dinheiro e que tem aí realizado exames lá no Hospital São Luís, atendendo aí a demanda de exames lá na Santa Casa de Misericórdia de Araras. Agora, Jacó, mandar um abraço aqui para o João José Ferreira, do Parque Santa Cândida, tá mandando um abraço para você aqui. Ô, João Ferreira, deve ser o João, meu amigo de infância, hein? Tô achando. O Wagner de Souza, do Jardim Fátima, também ouvindo o programa, mandando um abraço. Um grande abraço ao Wagner de Souza. Esse eu não me lembro, mas talvez seja também algum amigo da gente. E o Douglas Ferreira, do Parque das Ervas, quer saber sobre emprego na cidade de Araras. Aliás, inclusive, hoje tem uma loja que vai ser inaugurada, né? Perfeitamente. Douglas, eu acho que hoje, se você perguntar para a população, né? Acho não, tenho certeza. O que mais aflige vem em primeiro lugar emprego, depois a segurança, depois a saúde. Na questão do emprego, é um fenômeno global, né? Não é uma coisa só de Araras, né? Esse fenômeno dessa retração no emprego. Mas a gente tem, né, uma notícia boa, que Araras, nos últimos, acho que 9 ou 10 anos, por 6 ou 7 vezes, inclusive esse ano, ela foi a cidade que mais gerou emprego da região toda. Agora a gente sabe que precisa gerar mais. A notícia boa, hoje está sendo inaugurado a loja da Cacilmara, que vai gerar aí um número de empregos interessantes. O supermercado Savenhago está chegando, vai inaugurar agora em dezembro, e vão contratar cerca de 250 pessoas, que vai desde a parte de atendimento até a parte de administração, manutenção, que é interessante, é uma gama muito grande, né, de contratações. E também o Savenhago, Nilson, ele já está fazendo a reforma lá de um grande barracão que tem no distrito lá à beira da Anhanguera, que também ele vai fazer lá cerca de 220 contratações. E durante a obra já está sendo contratado um número interessante de pessoas aqui da própria cidade. Então essa geração de emprego e renda ela está começando de uma maneira que, se não o que a gente almejava, né, que tem muita gente ainda desempregado, mas ela é real. E eu escuto muito aí ainda alguns amigos dizer: ó, Jacovete, meu menino conseguiu um emprego, ó, Jacovete, meu menino foi chamado para uma entrevista. Então é um começo dessa reação. E nós temos aí que ter muito discernimento, até paciência, a luta tem que ser grande, porque as coisas vão melhorar, eu não tenho dúvida disso. Muito bem, tá aí a informação então do Carlos Alberto Jacovete, inclusive da loja que será inaugurada hoje à tarde, aí no centro da cidade, trazendo emprego. E outra informação, a Gricamp, uma empresa que os proprietários são paranaenses, mas que estava em Cordeirópolis, essa empresa Gricamp, que transporta combustível, né, para Paulínia, enfim, pega em Paulínia e distribui nos postos, com mais de 120 caminhões. Também essa empresa está vindo para Araras, a Gricamp também será instalada aqui na cidade de Araras. Uma ótima informação também, mais uma empresa que gerará emprego aqui em nosso município. E tem também, Nilson, algumas outras empresas que o nosso prefeito tem conversado, né? Até outro dia eu falei na Câmara, o nosso presidente, o senhor Pedro Eliseu, e o prefeito, e acho que 4 ou 5 pessoas,
do Executivo, foram até lá as barrancas do Rio Paraná, mas a gente não vai... Não pode vamos aguardar, né? Mas vamos dizer, se fechar é uma notícia sensacional. Então vamos aguardar, e se isso acontecer, quem vai dar a notícia será o nosso prefeito, tomara que isso aconteça. E outras empresas também não tão grandes, mas eu sempre digo, né? Se você não conseguir trazer uma empresa que vai gerar, vamos dizer assim, 1.000 empregos, mas você conseguir trazer 20 que vão gerar 50, é tão bom quanto, talvez até melhor. E esse trabalho tem sido feito, tem sido feita a divulgação de que Araras ela está num patamar para investimentos, se não me falha a memória, é a cidade de número 42 no Brasil. Isso é um ponto muito bom. Bem lembrado. Né? E isso também atrai as pessoas, né? Atrai os investidores. E isso a gente espera aí que dê resultados em breve, porque o nosso povo precisa trabalhar. Mandar um abraço, inclusive, para o Edson Luzetti, que tem feito um trabalho muito bom também à frente aí do desenvolvimento de Araras, na busca de empresas para gerar emprego à população. Ô Jacó, 12h27, como passa rápido o programa, demais. A Zona Azul, e a Zona Azul, para a gente encerrar aqui Sim. Ok, muito bem pensado. Inclusive na audiência que nós tivemos na quarta-feira, foi um assunto lá que ficou em tela. Então eu vou dar uma resumida para vocês. A Zona Azul, o prefeito Brambila, em novembro, ele fez uma nova licitação para que precisava ter uma renovação ou uma nova contratação de uma nova empresa para dar sequência, porque o contrato se expirava. Ocorre que houve um recurso, onde uma determinada empresa ela não quis abrir o leque, vamos dizer assim, e ela achou que ela estava sendo prejudicada, mas quando, na verdade, o que o município tinha interesse é de abrir o leque para várias empresas participar da licitação. E essa licitação ela foi paralisada pelo próprio Ministério Público, por causa de recursos. E aí o prefeito Pedrinho Liseu, para não acontecer a mesma coisa enquanto estava no recurso, ele resolveu criar uma Zona Azul, onde seria gerenciada pelo próprio Executivo Municipal. Diferentemente de como foi concebida há cerca de 10 anos, ou 11, não sei, não me lembro exatamente, me parece que foi na administração do prefeito Meneghetti, onde você contratou uma empresa que venceu a licitação, e essa empresa ela operacionalizava tudo, e ela repassava um valor para o município do faturamento. Se não me falha a memória, era 10,5%, em torno de 10%. E isso dava um valor líquido para o município. O município não tinha preocupação em contratação e etc. Dessa maneira que foi concebida, e o entendimento do vereador Jacovetti e da própria Câmara foi válido quando o prefeito nos explicou. Primeiro, não havia uma previsão de gasto com a Zona Azul. Isso é algo que, como que você vai criar um gasto se você não tem receita? Porém, ele demonstrou como seria essa arrecadação, fez, vamos dizer assim, uma conta onde a arrecadação prevista de 150 a 200 mil reais, já em relação ao ano passado, que era o que se previa. Ela teria um incremento porque aumentou-se as áreas de Zona Azul, e, inclusive, muitos comerciantes me chamaram e pediram para que se implementasse no quarteirão deles a Zona Azul. E isso, né, o objetivo foi cumprido. Hoje você anda no centro, não está mais aquela loucura, você acha vagas, né, tudo certinho. Mas voltando, a arrecadação da Zona Azul ela vai cobrir o custo dos guardas, ela vai cobrir o custo do aluguel do equipamento, né, que é cerca de 29 mil por mês, a empresa que ganhou a licitação, e ela cobre ainda algum custo social e também a própria instalação, né, de placas, faixas e etc. Então, nós estamos contando com isso. Evidentemente que no primeiro mês, a empresa ela começou a receber e a Zona Azul está ainda em processo de implantação. No começo, a gente teve assim, um número de reclamação grande, porque era um sistema novo que foi implantado. Hoje, você já vê que as pessoas já estão acostumando. E aquele período de 45 a 60 dias, que era o esperado para ficar tudo redondinho, na verdade, eu acho que ele já está quase redondo. Não vai demorar 60 dias. Então, a Zona Azul ela veio com o objetivo principal e maior, que é disciplinar o estacionamento na região central. E isso, no meu entendimento, está sendo muito bem atendido. Muito bem. Carlos Alberto Jacovetti, do Rede Sustentabilidade, nosso entrevistado de hoje aqui no programa Araras FM 107,7. Olha, quem quiser comunicar-se com o vereador Jacovetti, é só comparecer na Câmara Municipal e agendar um horário ou enviar um e-mail para o jacovetti@araras.sp.leg.br.
jacovete@araras.sp.leg.br. Jacó, muito obrigado pela participação aqui no programa. Certamente estaremos novamente aqui em outros programas para falar mais aí sobre o trabalho do senhor, sobre o desenvolvimento aqui da cidade de Araras. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Um abraço à direção da Rádio FM 107. Um abraço a todos vocês que me ouvem. É sempre uma alegria estar com vocês. Fiquem com Deus e um bom final de semana. Muito bem. Muito obrigado ao Rafael, pai da Rebeca. Obrigado a Débora Guiral, que ficou na mesa de som. A você, ouvinte, muito obrigado pela audiência. E eu convido você para que na próxima segunda-feira participe, da sessão ordinária, às 8 da noite, lá na Câmara Municipal de Araras, ou se preferir, assista pela Rede Opinião de TV, pelo canal 4 da NET, ou mesmo aqui pela Rádio Araras FM, ou ainda pelo site da Câmara Municipal. Tá bom? Grande abraço a todos, um bom final de semana e até o próximo programa. Tchau. Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo, mais perto de você.